Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Vídeo rápido sobre Itaúsa e Itaú, com códigos de negociação ITSA3, ITSA4, ITUB3 ou ITUB4 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que já retornou 4.757% ao acionista no período, contra um retorno de apenas 481% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$ 1.000 na companhia se transformou hoje em R$ 48.600, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Considere também se tornar membro agora em fevereiro. Considere estudar um pouco mais. Nós temos centenas de empresas divulgando o resultado agora nesse mês. Você ainda vai ter acesso a toda a metodologia, material, gerenciamento de risco e a estratégia de diversificação completa. Sobre o setor bancário financeiro, para finalizar essa temporada de balanços, quando falamos de grandes e médios bancos. E a gente vai fazer um breakdown interessante. Após o gerenciamento de risco no final do vídeo, a gente vai falar sobre Itaúsa e os dividendos de 2024, um payout que atingiu 60% do Banco Itaú, surpreendendo muitas pessoas, e o cenário bancário financeiro como um todo, o que eles de fato entregaram até aqui, de uma maneira bem rápida e dinâmica. A gente vai inverter os processos e antes mesmo de falar dos resultados do Itaú, a gente vai entrar para uma análise de como foram de fato os bancões, o que eles entregaram para nós como sócios ou para aqueles que também possuem essas empresas na carteira. Quando a gente fala de Itaú, Brasil, Santander e Bradesco, a gente tem algumas métricas bem distintas e que vai ficar mais fácil da gente estar visualizando como eles entregaram o quarto tri e o ano dessa maneira. Do lado esquerdo, nós temos Itaú, do lado direito, o Banco do Brasil, os dois melhores bancos operacionalmente hoje do país. Do lado esquerdo do Itaú, no quarto tri, um lucro de 9,4 bilhões, um retorno sobre equity de 21,2%, uma carteira de crédito de quase 1,2 trilhões, custo de crédito em queda, ponto extremamente interessante. E quanto ao Banco do Brasil, nós tivemos 9,4 bilhões também, um ROI trimestral de 22,5%, é um recorde recente histórico para o banco. Resultado operacional muito bom, muito satisfeito mesmo com o operacional, com o lado de dentro do banco. Carteira de crédito um pouco abaixo, 1,1 trilhão, e inadimplência um pouco em alta. Quando a gente fala do anual, 2023 inteiro, o lucro do Itaú foi de 35,6 bilhões, uma alta de 15%, e o lucro do Banco do Brasil foi de 35,5 bilhões. Em um lucro igual ao Itaú, isso é um grande feito para o Banco do Brasil. Qualquer banco se colocar em pé de igualdade com o Banco Itaú. O ROI do Itaú em 21%, do Banco do Brasil 21,6%, superou também. Total de ativos 2,7 tri, 2,02 tri. Portanto, o Itaú é o normal dele, agora o do Banco do Brasil, nos últimos 3 ou 4 anos, é uma ascendente fantástica. Agora a gente muda um pouco o cenário, vai para Bradesco e Santander, e observem como o cenário já muda e muda muito. Enquanto os dois primeiros lucraram quase 10 bilhões no trimestre, o Bradesco reportou 2,8 bi e o Santander 2,2 bilhões. O ROI do Santander está ruim, está péssimo, 12,3%. Só que se a gente andar para essa linha do Bradesco, um retorno sobre equity de 6,9% para o Bradesco. A carteira de crédito dos dois não chega a 1 trilhão, pelo contrário, é 800 bilhões e 600 bilhões respectivamente. Inadimplência anual em alta e margem financeira em queda. Péssimo cenário para os dois bancos. Quando a gente fala do ano de 2023 para Bradesco e Santander, o lucro líquido recorrente do Bradesco foi de 16,2 bilhões, uma queda no anual, e o do Santander foi de apenas 9,3 bilhões.
um ROI anual de apenas 10% e um ROI anual de apenas 11%. Este foi o resultado dos 4 bancões, métricas mistas e de extremos opostos, né? De um lado, a gente tem o Banco do Brasil performando máximas históricas e do outro lado, nós temos métricas muito ruins, de Bradesco principalmente. Vamos voltar agora para o Itaú, porque a gente ainda não havia conseguido falar do resultado dele. Não bastasse um excelente resultado, onde ele acertou novamente em todas as linhas, mas ele anunciou dividendos e proventos extraordinários na ordem de 11 bilhões. Como se isso não fosse suficiente, ainda anunciou 2,5 bilhões em recompra em ações. O Itaú finalizou 2023 com um payout de 60% e esse payout ainda vai ser base para 2024, portanto, superando até mesmo o Banco do Brasil. E você pode se questionar por que um tem um yield maior e o outro yield menor. É por conta da base acionária. Para fechar aqui os destaques, o Itaú acabou de fechar a compra de uma startup que modernizou o seguro garantia judicial. Não vou entrar no mérito disso, mas só para mostrar como o Itaú não para de se movimentar, o porquê a alocação de capital deles é tão bem feita e como eles sempre estão fazendo aquisições e se modernizando. Essa startup de seguro, ela é uma corretora de seguros garantia, ela foi fundada em 2019. E mesmo com apenas 3 anos de vida, ela já tem 60 bilhões de seguro garantias e já emitiu 400 milhões em prêmios. Desde que ela foi fundada, 400 milhões em prêmios em apenas 3 anos. Após o resultado, o Citi e diversas outras casas reiteraram o Itaú como top pick do setor. O Citi não só reiterou, como ele rebaixou o preço-alvo para Bradesco e subiu o preço-alvo para BTG. BTG, que é a matéria do vídeo de amanhã na área de membros. Caso você não seja membro, faça o teste que eu tenho certeza que você vai gostar e vai fazer parte da comunidade por muito tempo. Dados oficiais da companhia, sempre acessem o RI de todas as suas investidas, 70 bilhões de dólares de valor de mercado, um ROI recorrente de 21%, a marca mais valiosa da América do Sul, ainda em destaques 9,4 bilhões no trimestre, margem financeira cresceu marginalmente, porém cresceu, isso é importante. E aqui talvez a chave, a combinação para esse resultado de quase 10 bilhões em apenas 3 meses. Uma subida na margem financeira que os outros bancos não conseguiram, uma queda na inadimplência. Esse é o cenário perfeito, aumento de margens e queda de inadimplência. O ROI cresceu, receita cresceu e índice de capital cresceu. Carteira de crédito também cresceu marginalmente, mas eu gosto disso. Então mais um cheque para eles no guidance. Margem financeira, também mais um cheque, também com crescimento. Margem financeira com o mercado, também mais um cheque. 3,3 bilhões. Qualidade de crédito, mais um cheque de acordo com o guidance. Olha o índice de cobertura do atacado. E no restante lateralizou. E na provisão para crédito duvidoso, a gente enxerga queda trimestral, porém no anual ainda está muito puxado. E são para todos, Itaú, Brasil, Santander e Bradesco, todos eles vêm sofrendo com o PDD. Resultado final do banco, produto bancário, a gente vai falar de margem e receitas, a gente teve um crescimento de 10%, 4% e 11% em receita de prestação de serviços e da operação de seguro. Custo de crédito subiu 14%, apesar de uma queda trimestral, o anual ainda está puxado. O PDD, mesmo com uma queda frente aos quase 10 bilhões de 2022, a gente ainda tem uma alta de 12% no anual. E tudo isso levou a gente aqui embaixo no lucro líquido. Resultado recorrente gerencial, 9,4 bilhões de reais apenas no último trimestre, 35,6 bilhões de reais, uma alta de 15,7% no resultado anual. Itaú, que coberto por 13 casas ou 13 analistas, tem 11 recomendações para compra, 2 recomendações para neutra e nenhuma recomendação. Análise fundamentalista, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch. Nós pegamos a DRE da empresa, maior histórico possível,
e é visível a crescente de receita e lucros da companhia, sem nunca ter dado prejuízo aos sócios. Quanto ao ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, essa informação do site ela está errada, por isso a importância da gente ver informações oficiais. O retorno sobre equity do Itaú é muito maior do que aqueles 16%, o Itaú já chegou a retornar 24%, 24,1%, o seu atual é de 21% sobre o patrimônio líquido. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, tem uma média histórica de 4,22%, é uma média baixa, que fique bem claro isso, porém aqui estamos falando de Dividend Yield. Retorno total ao acionista, ele é composto por bonificações, por recompra de ações, por proventos em forma de dividendos, em forma de juros sobre capital próprio e pela valorização ou desvalorização da companhia. São 5 itens e aqui nós tratamos apenas de 2. O retorno anual de Itaú e de Itaúsa supera os 2 dígitos anualmente. Preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, de regressão à média de 1988, tem uma média histórica de 9,18, seu atual é de 9,19. Observem a janela de oportunidade, que foi dada em 21 e 22. Eu vou até pegar para ficar interessante. Em 2022, o banco era negociado a R$ 19. De lá para cá, uma alta de quase 60%, e essa é a base fundamental da tese de Shiller. Por mais caro que o banco seja, ele sempre dá janelas de oportunidade abaixo da sua média histórica. Gerenciamento de risco esse, pessoal, individual e intransferível, portanto falamos do Banco Itaú, falamos também de Bradesco, Santander, Banco do Brasil e vamos falar da Itaúsa na sequência, uma empresa do setor bancário, e ela obtém para mim nota 5, lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas respectivamente. Pontos positivos e negativos do Itaú? Pontos negativos não existem, e não é porque sou sócio de Taesa, por exemplo, e do Banco Bradesco, e não me canso de falar mal quando eles cometem erros. Itaú é um banco maior e melhor marca da América Latina, melhor alocação de capital que eu já vi e vivenciei, e poderia falar dos números aqui eternamente. Talvez tenha um ponto de alerta, que ele não é um ponto de alerta, ele vai ser mais um ponto de aprendizagem. Muita gente ainda se apega na questão do preço sobre valor patrimonial. Infelizmente, a gente tem pessoas que ainda analisam esse tipo de múltiplos e se apegam pelo fato do Itaú ser sempre o mais caro, sempre ter, por exemplo, o PL mais caro. Obviamente, ele vai ser o mais caro uma vez que ele é o ativo de maior valor. Esse é o típico e claro exemplo daquela frase inicial de que preço é o que você paga, valor é o que você leva, por Warren Buffett. Eu sempre vou utilizar essa frase em Itaú e na Vale. E aqui vai o alerta, mesmo para caso você ainda esteja nesse caminho errado de ser um acompanhador de cotações. Ele sempre vai ser o mais caro em todos os múltiplos. Só que não é porque ele é mais caro, não faça sentido para você. Porque essa tese de Shiller é um clássico exemplo e eu acabei de mostrar. Toda empresa, por melhor que ela seja ela o Itaú ou seja ela a Apple, ela vai te dar oportunidades. Só que enquanto você estiver enviesado, ainda analisando valor patrimonial, sem sequer saber o risco de analisar tal múltiplo, você vai deixar de ter excelentes oportunidades, porque o Itaú ficou por quase 2 anos sendo negociado de maneira corrigida até mesmo na casa de R$ 18. Hoje que ele já ultrapassou R$ 30 ou R$ 35 nas PNs, não adianta querer falar que a empresa é cara. Ativos caros sempre serão negociados a múltiplos caros, porém não é por isso que eles vão deixar de dar oportunidade como todo o mercado dá todo dia. E no que diz respeito ao payout, ele atingiu 62% de payout no ano de 2023. E o que eu queria fazer aqui rapidinho, um breakdown, é na questão da Itaúsa. O resultado trimestral dela ainda está muito longe, vai ser só em março, daqui a 15 dias. Só que a gente já consegue ter um cenário
muito positivo do que está por vir, não só no balanço, mas principalmente em termos de distribuição. Porque as duas trabalham basicamente da mesma maneira. E dentre esses ciclos de alta e baixa, quem manda é o Itaú. Observem, a Itaúsa simplesmente segue o Itaú. O que nós temos agora do Itaú é um cenário de 60% de payout, buscando algo parecido com 2019 e 2017. O payout vai ultrapassar 60% e a gente vai retornar para esses anos aqui. A gente sai de uma conversa de 0,5, 0,6 de dividendos e a gente entra numa conversa de 0,8, R$1 ou quem sabe até mais. Quem já me acompanha há mais tempo ou é membro sabe que eu não traço cenário extremamente otimista, eu gosto de ser conservador, eu jamais trabalharia com um cenário de 1,20 por ação hoje, porém entre 0,80 e R$1 é extremamente factível já em 2024 para a Itaúsa. Por quê? Porque o Itaú já vai reportar algo do tipo. Então, no dividendo atual, na casa de 0,5, 0,6, utilizando o método aqui do Bazin difundido pelo Barsi, nós teríamos um preço teto de R$10, ok, é o atual dela, só que esse payout ele vai subir e vai subir muito por conta do Itaú. Com esse payout elevado e um dividendo de 0,8, nós teríamos um preço teto de R$13,30. E num cenário otimista conservador, nós teríamos R$1 de dividendo para 2024. Nós teríamos um preço teto de 16,6. É mais do que 50% de alta na cotação atual da companhia. Foi um vídeo muito interessante, acabou que eu queria falar apenas do Banco Itaú, mas falei de todos, não só a questão da Itaúsa, não só a análise do resultado do Banco Itaú, bem como a gente pegou e fez um comparativo lado a lado do Itaú e Banco do Brasil, disparado os melhores operacionalmente. Bradesco e Santander precisam trabalhar e muito para ter uma recuperação que eu tenho lá minhas dúvidas se a gente vai entrar num ponto de inflexão forte aí para 2024. Mas isso só o futuro e a gestão das empresas vai poder mostrar para a gente se a gente está certo ou não. Deixa no comentário se gostou ou não da avaliação que a gente fez aqui da companhia. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas as 7 chaves. O Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira de você, investidor pequeno, individual e até mesmo pobre, multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!